Olá, estamos aqui para mais um CadraCast para falar sobre o mundo do direito e atualidades. Hoje temos uma convidada para lá de especial, que é a Vanusa Fabiano Mendes. Ela é graduada pela FADTU em Direito em 2010. Ela tem pós-graduação em Seguridade Social pela Legale, MBA em Planejamento Previdenciário. É professora de pós-graduação da Max Juris, professora de carreira previdenciária e palestrante com muitos seguidores no canal dela no YouTube e muitos seguidores também no Instagram. É um sucesso, uma pessoa que faz assim uma palestra maravilhosa. Já tive o prazer de participar de uma palestra dela. Seja bem-vinda. Quando você convidou, aceitei de pronto, né? Sabia que ia ser algo agradável. Então, muito obrigado mesmo pelo convite. É sempre bom a gente compartilhar nossas experiências. Sempre vai servir para alguém. E uma experiência dessa ainda, né? Não é qualquer experiência, é uma super experiência. Conta pra gente, você estava contando aqui, já dando um spoiler, como que você veio parar no mundo do direito? Interessante. A gente estava comentando que algumas pessoas escolhem o direito, né? E outras eu brinco que o direito escolhe a pessoa. Eu fiz uma prova do ProUni lá em 2000 Foi na época que surgiu, né, o programa Universidade para Todos. Eu já tinha tentado fazer enfermagem, não consegui custear a faculdade, não deu, eu já era técnica. Só que eu tinha uma ânsia de estudar desde criança. E aí, quando veio a Universidade para Todos, eu falei, olha, eu vou fazer o Enem, eu tinha 32 anos, e vou cursar o que aparecer. Então, assim, falei, olha, eu tinha 3 opções. Era psicologia em Campinas, letras em Indaiatuba, que é o curso que tinha na época, ou direito em Itu. E a minha nota foi boa. E aí eu falei, olha, eu vou optar por direito por uma questão assim, sendo muito prática, tá? Infelizmente, o professor é mal remunerado. Professor, né? Aí eu pensei, então eu vou para fazer direito, porque também não tem pedágio. Então foi uma questão muito prática mesmo. E aí comecei a cursar, mas foi algo que eu me apaixonei logo de cara. O primeiro ano e o segundo ano de faculdade, que eram matérias mais filosóficas, foi assim, tanto é que quando veio a parte técnica, eu falei, será que isso vai dar certo pra mim? Porque eu amava falar da filosofia, o Estado, né, a teoria geral do Estado, e quando veio direito civil e tal, mas tô na profissão e é uma coisa que eu amo demais. E é engraçado, né, porque geralmente as pessoas gostam desta segunda fase, que Verdade. É a fase técnica, que você aprende as coisas do dia a dia. Verdade. E não gostam dessa fase filosófica, do estudo de introdução, história do direito. Até nesse sentido, a faculdade onde hoje eu sou coordenadora, eles até puxam essas disciplinas para primeiro semestre, para o aluno ter esse contato do dia a dia, para que ele não desista do curso, para que ele seja estimulado. Então, é muito engraçado e legal alguém gostar. Eu sou suspeita também, que eu já dei aula de história do direito, né? Ai, então... que lindo, eu adoro. Mas eu acho que tem muito a ver com o fato de eu leio. Eu sou uma leitura compulsiva desde os 11 anos. Numa época que não tinha internet, então eu tinha que ir tinha que pegar um ônibus, né, em São Paulo, para ir num outro bairro, para pegar livros. Então, assim, eu acho até que é falta de diversão. Meus pais eram muito, muito bons pais, e pra gente não ficar na rua, então tava na escola, ou tava ajudando em casa, ou tava lendo, né? Então, eu tenho muita gratidão. E eu ouvi de uma professora uma vez o seguinte, tem gente que fala que essa parte é perfumaria. Na hora de você argumentar uma sustentação oral, do despacho com o juiz, vai fazer muita diferença. E faz mesmo, com certeza. Faz, e até para o estudo de uma forma geral, né? A pessoa, ela consegue vir para dentro do mundo jurídico e pensar por que uma lei mudou. É o que eu sempre falo na aula de História do Direito. As pessoas chegam, hoje existe a lei. Se eu não for estudar a História do Direito para ver o porquê que aquela lei foi criada, Perfeito. Ou quais as modificações dela, eu acho que eles perdem essa parte aí que é maravilhosa. Então, que legal o seu jeito de descobrir a área de direito, né? Que você estava falando, às vezes a pessoa já acha que... Exato. Para mim não foi assim. Meio que foi conveniente. Mas aí eu me apaixonei. E interessante que tinha lá no primeiro dia da FADTU, não sei se na tua turma teve isso, tinha um painel pra gente assinar. Um painel de papel. E lá naquele dia eu prometi pra mim mesma, eu vou dar o meu melhor aqui. E assim foi. Eu fui uma aluna Caxias, aplicada. O pessoal queria fazer café da manhã e eu falava, olha, pode fazer, mas não no horário da aula. Então eu era chatona, tá? Confesso. Mas eu acho que valeu muito a pena. Eu passei na UAB logo de cara. Eu precisava. E é uma coisa assim, eu não podia esperar. Eu já estava terminando a faculdade tarde, com 37 anos. Eu precisava trabalhar. Porque meu esposo,
ele bancava tudo sozinho. E era muito penoso, a gente tinha 2 crianças já. E assim, eu acho que ele punha mais fé em mim do que eu, sabe? Ele foi o cara que me empurrou. Então, eu me formo nesse contexto. E aí eu vou advogar também no escritório de um amigo. E a partir daí é que surge a possibilidade de eu, depois de um tempo, ter o meu escritório. Mas assim, as coisas foram acontecendo, sempre dando o melhor, porque não tem outro jeito. E aí as coisas acontecem, as oportunidades aparecem, as portas se abrem. Não tem outro, você tem que plantar para você colher alguma coisa. Você falou do seu marido. E aí, voltando pro seu marido, hoje o seu marido faz o quê? Menina, depois de mais de 20 anos como eletricista de obra de construção civil, residencial, eu me formei e fui trabalhar. Ele falou assim, olha, eu vou estudar, vou fazer direito. E ele fez direito em Salto, esqueci o nome da faculdade de Salto, CEUNSP. E assim, ele falou assim, olha, quando você tiver já, você vai estar com o escritório andando, aí eu começo. E ele brinca que eu quebrei todas as pedras pra ele. Peço até desculpas, ele tinha se formado antes? Não, ele entrou na faculdade assim que eu saí, basicamente. 3 não, mais um pouco mais. Uns 4 anos de atuação. Ele falou, agora eu vou entrar. E aí ele foi fazer direito. É um cara que sempre leu muito também, né? E aí ele fez direito e quando ele se forma, ele achou que ele ia ter que fazer uma transição. Só que o escritório já estava rodando bem. E teve um dia que ele ficou tão dividido, porque ele gostava da construção civil. Eu falei, olha, você precisa decidir. Eu preciso de alguém comigo, senão vou ter que contratar alguém. E aí, assim, desde então, hoje ele é o cara que toca o escritório, né? Porque eu também tenho a docência, então ele cuida da parte financeira, ele que cuida da parte operacional. E acho que as coisas casaram muito bem. Que legal. E é legal essa sua história até de ele deixar você se formar, a hora que você se estabiliza na carreira, você chama ele, na verdade, ou ele vem por conta própria, né, até pela sua paixão pelo direito e acaba se apaixonando também, né? E faz quanto tempo que vocês estão juntos no direito hoje? Eu já pensei que fosse de casado, eu ia falar 32 anos. A gente tá no escritório há 4 anos, vai fazer 4 anos. E o que é legal, durante a faculdade, tinha um autor, por exemplo, aí eu pegava na biblioteca, aí eu lia e não via a hora dele chegar em casa para eu comentar aquele texto com ele, olha o que eu li aqui e tal. E eu acho que ele foi criando também uma coisa legal com o direito. E aí foi. 4 anos, quase 4 anos que a gente trabalha junto. Brigamos todos os dias, religiosamente. Eu ia te perguntar isso. Eu ia falar qual que é a dica de trabalhar. Porque eu já trabalhei junto e olha... Não, é assim, você tem que ter uma coisa religiosa. Conosco nós precisamos brigar todos os dias. Mas o que é legal, a gente tem muito a coisa de nós estarmos juntos. O que a gente construiu foi junto, é pra nós. Então, ainda que haja divergência, tá? E assim, eu não sou uma pessoa fácil, não tenho o menor problema em dizer que não. Aliás, eu acho que as pessoas que chegam em algum lugar são aquelas pessoas que sabem se posicionar, dizer, não é assim, não funciona assim, não vai ser assim, só porque você quer, nós somos sócios. E ele também, tá? A mesma coisa. Olha, não dá pra ser assim, tem o lado financeiro. A questão do, olha, isso aqui não dá no nosso orçamento. E assim vai, a gente tem levado, eu acho que também o fato da gente ter 2 filhos, 2 netos, a gente tem uma coisa muito forte em comum. E não dá pra deixar aqui uma picuinha, é só naquele dia, naquele momento. Isso que eu ia brincar, eu ia perguntar, a briga vai pra casa? Não vai mesmo. A gente até esquece, eu acho que é interessante isso que eu falo, por que eu briguei mesmo? Eu esqueço, eu acho que ele também. E aí... a gente vai levando. Isso é muito bom, porque se a briga for pra casa, aí já pelo amor. Mas você sabe que eu tive um relacionamento, a minha briga ia pra casa. Uhum. Até o dia que eu falei, chega, não vai mais ter briga, porque agora eu não falo às vezes. Eu não vou levar você pra casa. Eu não vou levar você pro trabalho. Boa. Pra eu não... Então, assim, eu consegui resolver a minha briga, não levando a briga... A hora que ela chegava em determinados níveis, eu parava. Precisa ter um pouco de sabedoria, né? E os relacionamentos, eles... enfim, o direito, quando a gente atua... Como a gente atua numa área só, às vezes ele fala uma coisa engraçada pra mim. Você tem paciência com seus alunos, mas você não tem paciência comigo. Porque ele chega me perguntando alguma coisa, eu falo... Você não sabe isso? Tipo assim, né? E ele... Não, eu acho que... com teus alunos você tem paciência. Mas enfim, a gente vai levando e dá certo, graças a Deus. Muito legal, parabéns, viu? Porque relacionamento que vai pro trabalho e vai pra casa é uma coisa que merece realmente ser mantida e tem que valorizar. Verdade. Que valorizar. Então, como que é o nome do seu marido? Júlio César. Júlio, olha, Herói. valoriza.
Não vou falar herói, porque ela também é uma heroína, então... É verdade, é verdade. Então, é só parabéns pro casal. Conta um pouquinho, então, do nascimento do seu escritório para os alunos. Às vezes, os nossos alunos, eles ficam nos perguntando, né? Como que a gente faz para dar certo na carreira? Eu acho Perfeito. que Pegando o gancho do relacionamento com meu marido, eu brinco que eu sou uma boa sócia. Porque eu tenho uma sociedade de 32 anos com ele. Verdade. Eu tive uma sociedade com o Nilson Munhoz, de 6 anos, e eu falo que eu não ganhei um sócio, eu ganhei um irmão pra vida. E eu brinco que tem casamentos que acabam muito rápido. Eu falo, olha, a minha sociedade com o Nilson, os processos demoram tanto, porque alguns eram de área civil, por exemplo, que a gente ainda tá partilhando honorário lá de trás, né? Então, e eu tenho uma parceria com o Thiago Pereira também, desde 2017. Então, eu brinco que eu sou boa de sociedade. Mas, na verdade, quando eu começo o escritório, no primeiro momento, sempre com o incentivo do meu marido, ele falou assim, olha, vamos arrumar uma sala num bairro popular, e aí você vai atender o que a gente sai da faculdade um pouco mais preparado, que é trabalho e família, basicamente. Algumas pessoas vai bem com penal também, né? Tem, lógico, precisa continuar estudando, mas você consegue já levar um pouco mais à frente. Eu comecei um ano nesse bairro, fiquei um ano. E foi muito frustrante, porque eu não tinha naquela época a cabeça que eu tenho hoje, que advogar é empreender. Advogar não é uma atividade passiva. Você precisa ter uma atitude ativa na sociedade. Você precisa mostrar para a sociedade quem você é, a que você veio. E eu adquiri isso com o tempo, mas lá atrás eu não sabia. E eu penso que a faculdade não nos prepara e está tudo bem. Mas a gente está numa nova realidade. Hoje a gente já entende que eu preciso dizer quem eu sou. Eu preciso criar as pessoas precisam me conhecer. Mas, bem, enfim, fui trabalhar com o Nilson Munhoz na Ário Barnabé, que é uma avenida mais movimentada do bairro Morada do Sol, em Indaiatuba. E ele abriu muitas portas para mim. Um homem generoso. A única coisa que ele segurou, ele falou assim, Vanusa, aqui é trabalhista. O meu é trabalhista. O que sobrar é teu. Daí eu te dou 50%. E ele generosamente falou, olha, eu vou pagar um curso para você. Nunca tive previdenciário na faculdade. E eu fui fazer um curso. Na época era semipresencial pelo satélite, via satélite. E ali eu comecei com o previdenciário no escritório dele. Tá. Basicamente foi isso. E aí o meu escritório mesmo, eu saio do Nilson em 2016, numa saída assim, bonita. Porque eu cheguei nele um dia e falei, olha, Nilson, eu amo trabalhar com você, mas eu tenho tanta vontade de ter o meu jeito de trabalhar. Ele falou, não usa, só segura até o final do ano. Isso era meio do ano. Meu filho tá para se formar e tal. E aí a gente fez essa transição. Fui trabalhar sozinha, aluguei uma sala também, enfim, no primeiro momento mais modesta, e as coisas foram melhorando. O que eu digo é o seguinte, a advocacia, quem pensa que vai parar de estudar em algum momento, não vai. Não. Então, a advocacia não é para quem não gosta de estudar, é para aquela pessoa curiosa que quer. Então, eu continuei estudando, e quando o direito previdenciário surge na minha vida, eu vi a minha grande oportunidade, e eu agarrei ela, e eu comecei a plantar ali. Então, cada cliente que você sabe disso, você faz um bom trabalho, você tem uma indicação ali garantida. É verdade. E depois vem a internet. Então, assim, a partir de 2016, eu tenho um escritório só de previdenciário, que hoje eu consigo atender o Brasil inteiro, principalmente a parte administrativa. E você foi advogar sozinha quando? Em que ano? Sozinha mesmo, sem o Nilson, em 2016. E aí você já vai para o seu escritório de direito previdenciário. No dele você já fazia previdenciário? Fazia previdenciário e alguma coisa de família. Porque ele, como eu disse, né, ele brincou, olha, trabalhista é meu. Que ele era um grande advogado trabalhista. Eu falo era porque ele parou de advogar e ele foi ser pecuarista. Eita! Ele resolveu ser pecuarista. Mas, aí então assim, eu fui fazer um pouco de família, fiz muito pouca coisa de criminal, mas muito pouco mesmo, assim, pouquíssimo. Mas o que me tocava mesmo era o previdenciário desde o começo. Até porque eu tinha uma paixão por direito público. Então, casou muito com o que eu gostava. Constitucional, administrativo. E aí foi. E desde então, escritório sozinho. E você dá aula também, além dos cursos e palestras. Isso. Em quais áreas você deu aula? Só área previdenciária. Inclusive, agora eu até não coloquei no meu currículo, que eu esqueci, mas a ESA me convidou, né? Que legal. Então, mas previdenciário, porque não tem... Dentro da própria área previdenciária, a gente também tem uma divisão. Tem várias... por exemplo, eu posso dar aula de direito administrativo previdenciário, porque o previdenciário tem essa coisa de primeiro você ter que submeter à administração, isso, né? O que não tem em muitas áreas. Então, dentro do previdenciário mesmo, você pode falar de custeio,
você pode falar de benefício só, você pode falar de planejamento previdenciário. Então é uma área vasta, muito específica, que não dá para chegar advogando se você não tiver o interesse de aprender, porque senão você vai fazer besteira. Então, deixa eu perguntar uma curiosidade. Você restringiu aqui o previdenciário e separou ele em áreas. Quando você pensa nessas áreas do direito previdenciário, você acha que tem nicho para seguir só um caminho? Já existe. Existem escritórios, assim, que eu posso te falar tranquilo. Eu conheço escritório no sul de Minas que faz só rural. Eu conheço escritório em Campinas que só faz planejamento previdenciário. Um pouquinho antes da reforma da Previdência de 2019, começou um boom, um movimento que foi separando assim meio, porque até então, e eu falo de cátedra, porque eu comecei a advogar assim, o camarada chegava com indeferimento, eu não tinha uma análise de pegar cópia do processo, não tinha muita estratégia, eu não falo isso com orgulho, mas era como se fazia na época. Então assim, a advocacia ainda ia no balcão do INSS, só que com a reforma e depois a pandemia, a gente teve uma mudança 20 anos em 2 anos. E aí, se você não... Hoje, a legislação foi apertando, a própria atuação da autarquia também mudou. E a gente percebe que a advocacia foi montando estratégias, decisões judiciárias lá das instâncias superiores contrárias. Então, a advocacia precisou se especializar para encontrar caminhos a seguir. E isso é muito legal, tanto no processo civil também, né? Obviamente, quando vai para o judicial. Mas é plenamente possível hoje advogar. Eu faço mais benefício por incapacidade, que são os benefícios quando a pessoa não pode trabalhar, né? Que antigamente chamava de auxílio-doença. E eu trabalho hoje muito com planejamento previdenciário por conta das pessoas me conhecerem na internet. Legal. E essa parte de aposentadoria, que para quem está nos assistindo e tem um interesse de saber um pouquinho mais sobre a aposentadoria, como que funciona hoje essa aposentadoria por idade, sexo? Você consegue falar um pouquinho para a gente? A gente, depois da reforma, eu nunca contei, mas a gente tem bastante tipos hoje. Mas basicamente, nós temos uma aposentadoria que vai considerar, e a gente nem fala mais por idade, a reforma, ela muda até essa sistemática. Mas, basicamente, uma aposentadoria que antigamente era por idade, que hoje a gente chama de regra definitiva, a ideia é que todas as demais regras são de transição ou transitórias. A regra definitiva é uma aposentadoria para o homem aos 65 anos de idade, com um período para o homem de 20 anos de contribuição, quando ele se filia a partir da reforma. Aquele que em algum momento se filiou antes, ele ainda tem a questão de se aposentar com 180 meses, 15 anos, né? Então, 65 anos e 20 anos de contribuição e a carência, que eu até posso explicar um pouquinho melhor. E a mulher, uma idade de 62 anos, com 15 anos de contribuição. Essa é a regra definitiva da reforma. As aposentadorias por tempo, elas têm várias divisões, com regra de pedágio, depende de como a pessoa estava lá em 13/11, para saber o que ela já tinha de expectativa de direito ali, o que já era consolidado, e aquilo até o momento em que ela vai implementar aquele requisito. Por isso que surge o planejamento previdenciário. E legal, esse planejamento previdenciário, você tem feito direto, por exemplo, com a pessoa que vai se aposentar, ou você está mais na parte de curso, palestra, ensinando os advogados? Perfeito. O serviço de planejamento é o serviço que eu mais faço hoje no escritório. Por conta da exposição na internet, eu produzo conteúdo para advogado, mas não tem jeito. O conteúdo... E outra, interessante isso, eu produzo conteúdo para advogado porque, obviamente, é uma maneira de fazer marketing, uma maneira idônea de você vender seus cursos, dizer, olha, eu brinco que é aquele queijinho que você experimenta no mercado. Se você gostar, você compra, né? Mas aí, o que acontece? Muitos advogados querem planejamento previdenciário dos seus parentes. Advogados de outras áreas, a gente acaba atendendo muito. Advogados que não estão seguros e querem que o meu escritório faça a análise. Então, hoje é o produto que a gente mais faz no administrativo, que, aliás, não depende do INSS nem do judiciário, porque a ideia é analisar o que a pessoa já tem, o que pode ser acrescido, porque existem estratégias, né? E qual é o momento que ela vai implementar a melhor regra. Isso é muito legal, né? Você falar de estratégias, porque às vezes, se você procura um advogado que não é bem do previdenciário, ele às vezes acaba até conseguindo fazer a aposentadoria, mas de repente ela não é todo aquele valor que ela seria se você conseguir fazer com alguém que entenda do assunto, não é isso mesmo? Isso é a pura verdade, não é reserva de mercado. É verdade, você sabe por quê? Uma pessoa,
ela pode até ter os requisitos. Aí, como eu falei, uma mulher chega no teu escritório, 62 anos, o CNIS dela, que é o cadastro, né, da Previdência, tem 180 meses, ok. Ela vai ter o benefício. Mas uma entrevista, você pode descobrir que ela tem um tempo rural, que ela não contribuiu, mas pode ser contabilizado. De repente, ela trabalhou, ela fez como aluna aprendiz. De repente, ela teve um vínculo não anotado na carteira de trabalho. Um vínculo não reconhecido. Ou um vínculo reconhecido, mas que não vai para a Previdência automaticamente. São esferas diferentes, que aquela pessoa não sabe. Então, o planejamento é isso. Eu vou, de fato, assim, investigar a vida da pessoa, tudo que ela nem imagina que pode ser contabilizado. E nisso, a pessoa já... Eu digo o seguinte, sabe, Kadra? Eu não venho do planejamento previdenciário, eu venho do tranquilidade. Sério, porque o que acontece? Ela sabe quando ela vai se aposentar, quando ela sai do seu escritório. Isso. Às vezes ela entra lá na dúvida e... Perfeito. E assim, cara, eu preciso de tal documento. Quando chegar a época, o advogado me explicou que sem esse documento eu não vou conseguir. Porque a Previdência, ela tem uma informatização de verdade em 89. Mas antes disso, acaba que era meio bagunçado para guardar informações. Então, quanta coisa que o advogado pode resolver. E é muito lindo, porque você vê acontecer. E aí você vê a pessoa indo embora com um benefício melhor. Às vezes, um dos argumentos que a gente usa para vender planejamento previdenciário, a pessoa está perto de aposentar. Então, ela não quer pagar planejamento, ela quer aposentadoria. Ela acha que ela pode ir lá no INSS e se aposentar diretamente, né? Às vezes, até contratar, mas eu quero contratar só para... Não quero ter que pagar. Aí, meu marido tem um argumento. Ele fala assim, olha, eu vou fazer uma análise prévia. Você está considerando que você vai aposentar com X. Se eu conseguir X e Y, você paga o planejamento e me paga, então, os benefícios conforme a contratação. E isso é uma ótima moeda de troca, porque você está falando para a pessoa, olha, pode ser que no seu caso, tenha uma estratégia melhor. Eu queria deixar registrado que você não está dando aula só de direito previdenciário aqui, você está dando aula de marketing de venda também, como alavancar o escritório. É uma área que eu amo. É ensinar a advogada a prospectar de maneira de acordo com o código de ética, precificar com ancoragem, saber que na advocacia tem que ter uma esteira de produtos. E eu lamento muito que eu não soube disso antes, assim, bem antes. Mas o cara que começa hoje com essas informações está muito para além do direito. As pessoas têm medo de cobrar no direito, né? Pelo menos é algo que eu vejo. Qual que é a sua dica, o feeling, o que você usa na hora de cobrar, conseguir manter aquele valor e falar para a pessoa, olha, não adianta você ir no mais barato também. Total. Porque não é, e eu não sei você, aí é até uma dúvida. Você chega a, pelo menos, respeitar tabela, você usa a tabela da OAB como parâmetro? Tá, parâmetro. Mas olha que interessante, algumas coisas que você falou, né? A gente tem uma dificuldade de cobrar por um motivo. Nós não viemos com a cultura de que eu sou um vendedor de prestação de serviço. Nós viemos com a cultura de que, é meio que sacerdotal. É como se fosse algo... Cara, não, a gente tá vendendo algo. A gente tava até comentando isso, né? Que a gente não sai nem da faculdade tendo essa visão de que o direito, ele é empresarial. Na verdade, a faculdade, ela sacerdotiza a gente, né? Ela coloca na nossa cabeça que a gente não pode vender o nosso trabalho. E aí a gente vive do nosso trabalho. Então, esse é um dilema que a gente... Eu digo o seguinte, para você cobrar. Primeiro que você tem que ver o seguinte... Óbvio que para mim hoje é fácil falar. Eu tento olhar, como eu tenho aluno, eu olho... É muito fácil falar depois que você já tá 14 anos. Mas lembra do cara que tá começando agora, do zero. Então, o que eu sugiro para ele? Primeiro, posicionamento. Se você atende o cliente com inferioridade, sem lembrar que você é um advogado com OAB, porque eu tô brincando que eles, na cabeça deles, né? Cara, você é alguém que estudou. É verdade. Se você não começar a se ver como alguém que é um profissional, que vai dar o melhor naquele caso ali. Se você não acreditar e passar essa confiança, é só você ver quando você vai contratar um serviço. Qualquer serviço, né? Certo. Né? Então, esse é criar, para além da advocacia, entender que para empreender na advocacia, que é você vender seu serviço, você precisa aprender um mínimo de outras áreas da área. Marketing. O marketing vai ensinar a precificar, ele vai ensinar ancoragem. Olha, eu posso te dar aposentadoria, mas se eu conseguir... Sabe aquela coisa da pipoca no cinema, que a pipoca pequena é quase o mesmo preço da pipoca grande? Compensa comprar a pipoca grande? Cara,
Cara, mas são coisas que você tem que aprender. É verdade. E isso é pra vida, né? Em várias coisas. Vida. Eu não lembro que eu tava vendo esses dias também, era a mesma coisa. Eu falei, preço de... Ah, não vou falar, porque senão vou dar um outro spoiler aqui, eu não posso dar. E esse eu não sei nem se vai ser divulgado, então não vou dar mesmo. Eu tava vendo uma coisa também, que o preço, assim, pra você comprar ou pra você pegar emprestado, no sentido de alugar, era quase a mesma coisa. Você falou assim, a pessoa tá te obrigando a comprar algo que às vezes você nem quer, né? Cara, você quer ver uma coisa? Você vai procurar um médico, né? Por que tem consulta, médico tem consulta de 3 mil reais e tem médico que submete a ganhar 60 mil do convênio, 60 reais do convênio por consulta? Não é desmerecendo ninguém, tá? Mas é uma conta simples. O próprio Código de Ética fala pra gente, Resolução 02/2015, que eu posso cobrar de acordo com a complexidade e de acordo com quem vai pagar. Artigo 48. Ou seja, se eu também conseguir nichar o meu negócio para atender um público com mais qualificação, e, gente, é negócio. Nós não podemos romantizar. É verdade. E aí eu vou ganhar mais. Então, hoje eu atendo muito engenheiro, porque um indica para o outro, muito profissional liberal de uma maneira geral. E aí eu consigo cobrar um planejamento. Por exemplo, planejamento previdenciário na tabela da OAB São Paulo é 3 mil e uns quebrado. Não dá para cobrar um planejamento de todo mundo nesse valor. Tá? Não dá porque fica irreal. O mercado não aceita. E tem isso. O mercado vai fazer o preço. A sua região, porque você... É aquilo que eu falei. Por que tem um médico que pode cobrar X e o outro cobra muito menos? O profissional que me quer, tá? E aqui não é pretensão, eu tô dizendo de mim como pode ser qualquer outra pessoa. Ele vai pagar o meu preço. Se a minha agenda está com a agenda ocupada, o meu preço quer dizer que pode ficar mais alto. Até porque ele conhece o seu trabalho quando ele te procura, Cara, né? é isso. É oferta e procura. Né? Então, eu fui fazer uma cirurgia em janeiro e, assim, no meu convênio, o profissional, ele tinha, mas eu não sentia a menor firmeza. E eu podia pagar um outro. Eu escolhi o outro, porque era a minha vida que estava ali. E eu falo, previdência é a mesma coisa, é a tua vida. Quantas vezes algumas coisas erradas acontecem porque o profissional não conhecia, e se você jogar, imagina só uma ação, um trânsito julgado no direito previdenciário, principalmente no Juizado Especial Federal, não tem rescisória. Você jogou o direito do cliente no lixo. Então, assim, eu acho que precificar é a primeira coisa, entender o seu valor. E você falou algo que eu não me recordo até, então vou até perguntar aqui, porque eu não me lembro mesmo. O previdenciário, ele tá nos serviços que a OAB faz de graça? Assim, quando a gente vai lá, você fala, não, então, verdade, não tem o convênio da no convênio da OAB com o Estado, não tem, né? Por quê? Porque é federal. Então, você tem que ir para a defensoria, lá, né, a defensoria. Ou Juizado Especial Federal, até 20 salário mínimo, especial federal. Você não vai... Mas a gente percebe que o próprio segurado, ele está atento. Mas ele nem faz. Se eu for para a defensoria, ela não faz. A defensoria não existe aqui em Itu, por exemplo. Então, ele teria que ir em Campinas. Mas Campinas faria. E daí... Aqui não, aqui é Sorocaba de vocês. A regional vai de Itu, entrar na lista. Ele vai fazer de acordo com as possibilidades da defensoria, que a gente sabe que é apertado. É um salário baixo, você tem que comprovar que não tem renda. Exato. Acima daquele... Então, assim, e a advocacia previdenciária, ela é muito de êxito, né? Então, quando o cara, ele já tem um indeferimento na mão, que ele vai procurar o advogado... Aí já é tarde. Às vezes assim, existem muitas estratégias, de verdade. A advocacia previdenciária, ela cresceu muito em termos, assim, a gente percebeu que o judiciário está preparado. Porque hoje, depois de 2019, a competência é federal, só vai ser delegada em casos, assim, municípios 70 quilômetros e tal. A Procuradoria do INSS, Procuradoria Federal, né? Ela que defende o INSS em juízo, ela é extremamente bem preparada. Eles ainda têm muita demanda, óbvio, é um dos maiores demandantes do mundo. É óbvio, mas ele já tem uma implementação de inteligência artificial, de divisão de trabalho, né? Então, assim, o procurador, ele tá bem preparado. O que acontece é que esse é o problema, né? O procurador tá bem preparado. Se o advogado não estiver bem preparado, aí é o cliente que perde. E eu falo, passa vergonha. Porque você sabe quando a pessoa não tá preparada. Porque a área é muito específica, né? E a área, ela é específica porque, assim, existe uma base do direito previdenciário que é o que vai dar todo o suporte para o que você vai fazer. E eu percebo que, às vezes, eu também sou aluna na vida, né? Então, em momentos a gente é aluno, em momentos você é professor. Eu percebo que essa coisa que tem na faculdade de eu não querer aprender uma base, por que eu vou aprender o que aconteceu na Revolução Industrial?
e vai me dar depois suporte para eu ter um raciocínio, para eu ter uma argumentação, persuasão. A mesma coisa no previdenciário. Só que o previdenciário são institutos técnicos que, se você não tiver uma base, que é as regras de cada segurado, regra da carência, são regras básicas de implementação. E mais um detalhe aqui que você bem destacou. Na nossa época, eu me formei faz bastante tempo também. Não tinha previdenciário no quadro, na grade. Na sua já não tinha também. Não. Eu acho. Agora, atualmente, ela vem entrando na grade, tá na grade curricular. Eu acho que todas as faculdades de direito hoje do país devem dar o direito previdenciário, mas é a base mínima, né? Nada como trabalhar no dia a dia e fazer... Não tem... É verdade. Até porque a gente tem uma carga horária pequena na faculdade, se a gente for para pensar o quanto se tem que aprender em 5 anos, né? Ainda tem gente que quer diminuir para 4. Então, é um ano que você vai tentar aprender. E não sei se você concorda comigo, Kadra, mas na faculdade a gente vai aprendendo várias áreas. Vai. E é difícil você encaixar, sabe, as pecinhas do quebra-cabeça? Onde que entra o administrativo no previdenciário? Porque tem tudo a ver. E onde entra o constitucional nesses dois? Perfeito. Então, assim, o aluno, ele não tem a maturidade que ele vai adquirir. Com toda certeza, o bom aluno, aquela pessoa... E bom aluno não é como eu era Caxias, não. Uma pessoa com um mínimo de responsabilidade, que vai lidar com a vida do outro. Ele sabe que ele vai precisar conhecer a vida daquela pessoa, a vida contributiva, que é o que vai determinar. O INSS é um seguro. Instituto Nacional do Seguro Social. O seguro não cobre. Você não pode fazer um seguro do carro batido. O seguro, ele pressupõe uma coisa anterior, né? Então, dá para aprender. É uma coisa legal para você falar aqui, porque quem está nos assistindo não lembra ou desconhece. Como que funciona essa parte de seguro? Porque às vezes a pessoa acha que ela entrou no primeiro mês do vínculo dela, ela tem direito a alguns seguros do INSS, e não tem. É assim. A gente, só para fazer uma... Rapidinho, tá? Rapidinho. Lembra da... Quem quiser saber mais, aí depois eu vou falar e procura lá. Vamos lá. Usa que ela tem planejamento. Boa. Eu vou bem ser mais direto. Que o professor gosta de chegar antes, né? Falar, olha, enfim. O cara que começou a trabalhar, o empregado... Vamos falar do empregado, que tem vários tipos de segurado. Tá. O empregado. Primeiro dia que o cara lá do contrato de trabalho assinado... Ele tem uma proteção previdenciária em caso de acidente, por exemplo. Uhum. Por quê? É um fato imprevisto, né? Agora, óbvio que não dá para ele, por exemplo, começar a trabalhar no primeiro dia e falar assim, eu tenho diabetes, eu vou querer afastar por diabetes. Entende? Então, assim, o seguro cobre situações de risco, de contingente social. Ora, um acidente de trabalho ou um acidente de qualquer natureza, tá? O cara tá do trabalho indo para casa e é atropelado. É um acidente de qualquer natureza. Ou não, até pode ser trajeto. Uhum. Depende, né, da situação. Um acidente do fim de semana. A Previdência vai cobrir, porque existe uma dispensa de carência. Uma situação iminente de risco, imprevisível, ali sim. Agora, outras não, tá? Então, por exemplo, se a pessoa faleceu no primeiro dia de trabalho, a família vai ter direito à pensão por morte? Vai. Porque também ninguém espera, o cara não faz. Vou começar a trabalhar para morrer no primeiro dia. Então é um direito bonito de ver, porque ele tem todo um sentido, sabe? Foi breve? Foi breve. Eu tô pensando, tem algum direito que você se recorda agora de cara que a pessoa não tem, ela acha que ela entrou no regime trabalhista e ela já vai ter direito? A pessoa muitas vezes acha que se ela vai, por exemplo, assim, olha, eu tenho que fazer uma cirurgia dentária. Então, eu vou ficar mais 15 dias internado, afastado, não internado, né? Afastado porque, de fato, é uma cirurgia ortognática, sei lá, sabe aquelas coisas graves? Uhum. Eu só peguei como exemplo, tá? Pode pegar qualquer outra coisa aí. Varizes, eu já começo a contribuir com varizes e aí eu quero fazer cirurgia. Aí eu tenho que ter carência. E detalhe, se eu entro no sistema com aquela situação, só a doença, tudo bem, o sistema admite, o INSS não vai barrar. Agora, o que eu não posso alegar é que eu já comecei a contribuir incapaz, sem poder trabalhar, e aí eu quero benefício. Não. Ora, se você começa a trabalhar, vamos falar das varizes. Comecei a trabalhar com varizes. E aí eu tô trabalhando e tal. Aí, no curso do meu trabalho, eu adquiri carência e eu tenho um agravamento ou uma progressão que me leva a não poder trabalhar. A coisa fica feia. Eu já tinha uma situação anterior. Mas É o agravamento. Exato. Né? Progressão e agravamento.
dentro de uma situação que... Então, começa e é muito comum, você tem toda a razão. Ah, não, eu descobri uma doença grave. Eu vou começar a pagar amanhã a Previdência. Não vai ter cobertura. E aí entra o advogado para tentar pegar a brecha do agravamento, da progressão, né? Situações assim que são delicadas, sabe? Às vezes eu não faço previdenciário, que fique claro aqui. Mas assim, a gente tem uma noção mínima de previdenciário, até porque advogado tem uma noção mínima de tudo, né? Isso. A gente é consultado 24 horas para as coisas. E às vezes a pessoa vem até a gente e faz esse tipo de pergunta. Ah, mas minha mãe, minha irmã já tem a doença. O que eu faço? Perfeito. Como que ela pode receber o benefício e ela nunca contribuiu com nada? Tá, eu oriento a começar a contribuir. Não porque vá ter direito a esse benefício. Porque é o momento que eu vou ter contato com a pessoa e vou explicar para ela, olha, nós todos vamos passar por uma situação de envelhecimento, de morte, de um acidente. Então, ainda que essa situação não venha a ser coberta nesse momento, a vida vai para além disso. E é aquela coisa de vender tranquilidade. Ora, você falece e deixa um benefício para um dependente teu, é um suporte naquele momento. Então, assim, eu acho, pessoa com deficiência grave, a pessoa deve contribuir como facultativo? Deve, porque ela vai se aposentar mais cedo. A aposentadoria PCD, ela tem todo um regramento legal, bem legal no sentido não do legal de lei, mas bom para o segurado. Então, é nessa hora que entra o advogado de explicar para a pessoa, olha, contribua. Previdência é para a gente sempre pensa, todo mundo a gente tem meio aquela visão, e a visão da pessoa que ganha... Só de aposentar, né? Só de aposentar. Ou então assim, eu ganho muito pouco, então vamos imaginar uma pessoa que tem uma atividade por conta própria. Eu sou manicure, ou faço bolo. Cara, se você contribuir para a Previdência naquele momento de dificuldade, um salário mínimo, é a diferença em não ter nada. Faz muita diferença, entendeu? E a gente vê isso todo dia no escritório. E é legal você ver quando a pessoa, ela entende que se ela contribui, é óbvio, né? Se a pessoa tem mais recursos, é melhor ela ter também uma previdência complementar, tudo. Mas, vamos ser sinceros, 90% da nossa população, 80%, são pessoas que vão se aposentar com um valor menor. Essa pessoa que não está pagando, ela está deixando de ter segurança no momento e também deixando sua família, muitas vezes, numa situação difícil. Então, vale muito a pena. Bacana. Vamos mudar um pouquinho aqui, então. Vamos falar com você dos serviços. Você acabou falando de uma forma geral, que seu escritório faz previdenciário. Fala um pouquinho como que começou essa sua vida de canal no YouTube, de Instagram, que você também é muito conhecida por isso. Em 2017, eu tenho um grande amigo, o Thiago Pereira, que também trabalhou com o Nilson Munhoz, que o Nilson Munhoz é um fazedor de bons advogados, porque ele é um cara que tinha uma visão generosa. Só que o Thiago é muito mais arrojado que eu. Começou mais jovem, tudo aquilo. E ele sai do Nilson antes de mim e monta o escritório dele lá em Indaiatuba, trabalhista. E quando ele sai, depois de 2 anos eu saio e encontro com ele na vara do trabalho de Indaiatuba, ali no estacionamento. Falei, ô Thiago, agora que você saiu, vou lá tomar um café com você, pra você me dar umas dicas. Vanusa, vai tal dia. Eu conheço ele há muitos anos, né? Chegou no escritório dele, conversando, ele falou assim, Vanusa, você é especialista em previdenciário, né? Eu falei, olha, sim, tal, né? Vamos gravar um curso. Eu falei assim, imagina, quem vai querer ver um curso meu? Imagina. E realmente, eu tinha muito complexo, muitos sentimentos assim, limitantes, crenças limitantes. E eu gravo o curso, cada vez que eu gravava uma aula, eu apagava. Falei, que horrível, meu Deus. Só que daí teve um momento que eu falei, não, tem que perguntar pro Thiago o que eu tenho que fazer. Gravei, pus num pendrive. Entreguei pra ele, ele falou assim, tudo bem, dia tal a gente lança o curso. Eu falei, você é louco? Seu curso tava pronto com a sua gravação. Não, e ele falou assim, não, tá pronto, imagina, eu te conheço, tal, eu sei que você sabe do que tá falando. E assim foi, a gente começou modestamente. E aí ele falou, olha, você vai criar um canal, um Instagram, tá? No Instagram você vai contar um pouco da sua... Ele me colocou em linhas gerais, mas eu sou uma pessoa aplicada. Eu digo que eu cumpro bem as regras. Ele falou que eu tinha que fazer, eu fui estudar o que eu tinha que fazer. Então eu tinha que mostrar um pouco dos meus bastidores, eu tinha que produzir conteúdo direcionado para advogado, eu sabia que ia ter a empatia. Hoje eu tenho um perfil que me segue básico, mulheres de mais 35 mais. Então, assim, acaba que você atrai também o teu igual, né? Aquelas você tá denunciando a minha idade aqui, eu queria deixar isso registrado. Mas tem gente jovenzinha igual você também que segue, tá? Você é uma exceção. Mas então ele falou pra mim, olha, é assim, assim, assim. E eu fui fazendo feinho, fui melhorando. Só em quase 2019 eu contratei uma pessoa pra cuidar da arte, pra cuidar da identidade visual.
O YouTube começou e eu fiquei meio com preguiça de investir no YouTube, porque dá muito trabalho no sentido de conteúdo mais denso. O Instagram, ele toma tempo, mas é um conteúdo que eu gravo em meia hora pra semana toda, até menos. Né? E o Stories, pra mim, é meio natural. Eu já tô acostumada a fazer Stories. E Mas aí, você ainda usa o seu canal do YouTube? agora eu uso bem. Por quê? Porque agora eu dou uma aula gratuita toda semana. É o meu queijinho. Toda quinta-feira eu dou uma aula ao vivo para advogados e operadores do direito que estejam interessados. Aí, ó, que lindo. Você viu? Que a equipe técnica tá de parabéns, ó. Você tá falando, eles já estão então. jogando conteúdo. E o YouTube é uma mídia tão legal. Porque, assim, eu gosto da aula ao vivo lá, né? Eu tenho pouco conteúdo gravado, mas ao vivo. E é legal a interação. E ele sai, ou depois que no YouTube, depois que você deixa a sua gravação ao vivo, ela continua lá? Continua. E o que acontece, às vezes, tem vídeo que vai para 1000 visualizações, assim, então sabe, você cria comunidade. Eu creio que eu tenho feito um trabalho legal de criar comunidade. Por quê? Em direito previdenciário para previdenciário tem um monte de gente que ensina, mas algumas pessoas se identificam com minha maneira de ensinar. E aí acaba que, menina, eu tenho gente que já foi na minha casa, final de semana, aluno. Eu já fui na casa de aluno, uma menina me chamou pela internet, Vanusa, vem comer comigo uma feijoada aqui na Barra da Tijuca. Eu falei, quando? Que dia e que hora? Já estou colocando na minha agenda. E eu fui. Então, assim... Eu queria deixar registrado que esse convite também foi muito assim. Eu fiquei muito feliz com a sua aceitação do convite. Eu mandei uma mensagem assim, Vanusa, eu tô começando a fazer o canal, tô colocando algumas pessoas aqui que eu gostaria de entrevistar. Lá de cara, qual que é o dia da semana que eu tô aí? Então... Menina, eu sou muito arroz de festa, mas legal. Eu tenho que melhorar. Porque eu vou querendo fazer tudo, aí até eu tenho um compromisso muito sério mês que vem, meu marido, você não marcou nada, né? Porque agora eu vou dar aula no ProOrdem lá em Goiânia. Então, eu tô muito feliz com o momento profissional. Então, eu quero fazer tudo. Eu adoro. E eu sou muito amostrada. Eu sou muito aparecida. Mas você ficou, né? Pelo que você tava falando. Você também não era. Não. Eu era muito complexo de inferioridade. Muito aquela coisa do... sabe assim? Eu achava assim, o que eu tenho que fazer? Quem que eu tenho que ser? O dia que eu descobri que eu tenho que ser eu, ficou mais fácil. Porque eu não preciso fingir. Isso é muito legal, né? Porque às vezes a gente tem medo de aparecer pensando assim, vão gostar da gente, não vão gostar. E acho que assim, tem sempre um público que vai gostar, tem um público que não vai gostar. Exato. E acho que realmente a sua receita do manter-se sendo você mesma, eu acho que é o que facilita a nossa vida, pelo menos, né? Menina, é tão legal. Porque você não dá trabalho. Imagina você ter que fingir um personagem. Eu não saberia. Então, assim, eu sou conhecida por ser espontânea. Teve um vídeo que começou muito legal, que foi sem querer. Caiu. Eu faço todo dia uma live 9h30 da manhã no meu Instagram. E caiu. Então eu entro em seguida, cai de novo daí. E eu percebi que a gente tem 2 internet no escritório. E uma tava uma porcaria e a outra... Eu acho que eu vi esse vídeo menina, seu. Aí eu... Porcaria! E comecei a falar o nome da operadora. Falei, E comecei, só que foi sem querer. E aquilo foi legal. E entrou ao vivo de novo, não foi? Entrei falando um monte de mal da operadora. E eu fui pra Brasília, e eu tô num restaurante em Brasília. Fui recente agora palestrar. E eu fui num restaurante em Brasília e tinha um juiz federal, que eu sigo também, um fofura. E ele tava lá com uma pessoa. E a pessoa falou, olha, é aquela doutora lá do Instagram. E aí ele veio, a primeira coisa que ele falou, aquele vídeo que você entrou falando mal da operadora, eu dei tanta risada e foi totalmente natural. Eu tava muito brava. Porque eu falei, a gente paga essa porcaria. E eu comecei a falar, sabe? Eu assisti esse vídeo. Eu lembro de você ter entrado reclamando do vídeo da operadora. Ó a vergonha. Então, assim, eu acho que hoje eu faço com mais tranquilidade, com mais gosto. Essa foto tá bonita. Ela já trocou nessa foto? Eu acabei de fazer esse ensaio lá em São Paulo. E aí você investe também, porque é legal você investir na sua imagem. Eu aprendi muito. Não adianta, você tem que... Algumas coisas têm que ser aprendidas. Eu fiz curso de oratória, eu estudei comunicação. Eu aprendi que tudo, absolutamente tudo, depende da comunicação. Da pessoa que vai cuidar da tua casa, ao médico que vai fazer uma cirurgia no teu cérebro. A maneira como a pessoa se comunica vai vender o serviço dela. Uhum. E eu descobri isso. E eu acho tão delicioso se comunicar, ouvir pessoas, encontrar pessoas. É uma delícia. Você é bem comunicativa mesmo. Acho que até demais. Eu até brinquei que é uma delícia fazer esse podcast, porque a gente começou a falar um pouquinho antes. Eu falei, é melhor a gente já parar a conversa por aqui e entrar oficialmente, porque senão... Eu tenho medo até de travar, se eu conversar antes. Porque eu tenho que falar o quê? É muito certinho, aí é perigoso eu travar. Não, é melhor esse bate-papo aqui, até pra gente ficar um pouco mais descontraído. Quer mais água? Não, tá tranquilo.
Um caso que te marcou? Você sabia que o caso que mais me marcou não foi de previdenciário? Foi de uma criança que morreu com 11 anos de idade. Num erro médico. E agora eu posso falar, porque tem coisa julgada, tem conselho de medicina. E na época, eu tinha meu filho com 13 anos. E aí a mãe, no escritório, foi em 2011. Eu tinha acabado de começar a advogar. Por que eu tô falando desse caso? Porque a gente acabou de receber o precatório. E... Então, assim, enfim, eu só fiz a parte civil, né? Por uma situação... Mas na época era processo de papel. E aí, na conversa com a mãe, montando a inicial, a primeira coisa que eu falei pra ele, eu quero uma foto do menino, porque eu vou colocar na primeira página da minha petição inicial. Colei a foto do menino, assim. E eu lembro da carinha dele. Quando a gente foi receber o dinheiro agora, eu falei, olha, eu sei que esse dinheiro vai fazer tua vida ficar melhor, porque você tem mais filhos. Então, aquilo me marcou demais, a situação que aconteceu, a maneira que aconteceu. Só aconteceu porque era uma criança pobre, que foi mal atendida no serviço público. E aquilo me marcou muito, muito, muito. E eu acho que ali me ajudou no direito social. Eu venho do serviço público e eu tenho uma frase que eu sempre falo para as pessoas. Eu acho que quando você presta o serviço público, o profissional ruim que presta o serviço público, ele também é um profissional ruim na iniciativa privada. E eu vou até falar olhando para a câmera, porque assim, me incomoda. Às vezes você olha para o profissional, eu duvido que você pegue um profissional bom atendendo no serviço público, que o serviço seja ruim, porque ele está atendendo no serviço público. Então, a pessoa te atendeu mal no serviço público, você nunca procure ela no privado, porque no privado ela não é melhor. Até porque, nesse caso, teve 3 profissionais envolvidos, e o primeiro foi maravilhoso. Ele não teve nenhum poder sobre o que aconteceria em seguida. Ele era o médico da família, ele cuidou da família, naquilo que ele pôde. Então, assim, marcou muito pra mim, porque eu venho de uma situação assim. Eu fui ter convênio... A convênio médico contratado por mim quando eu comecei meu escritório. Então, eu passei muito tempo usando o SUS, né? Então, assim, e a gente sabe que o SUS tem muita coisa boa. Na minha região, meu pai mesmo, que usa o SUS, fica encantado. Mas essa situação foi muito marcante, porque todo o desenrolar de ver aquela mãe tendo que ir nas audiências, né? Enfim, foi bem marcante para mim. E eu queria deixar um registro aqui também para o serviço público do SUS. Às vezes as pessoas acham que o SUS ele é ruim. Eu acho que ele precisa melhorar em muita coisa. E aí, eu adoro o serviço da cidade, eu sou fã de carteirinha da Janaína Guerino, que é a secretária de saúde. Então, também tem esse lado. Mas assim, fora isso, o SUS, ele é referência mundial. Eu sei. As pessoas às vezes acham que o SUS é ruim, o SUS é ruim. Você vai para alguns países que você não tem atendimento médico público. Nenhum. Estados Unidos, por exemplo. Zero. E aí as pessoas pensam assim, mas o Brasil é ruim. Ele tem que melhorar. E aí, dependendo da região, ainda em algumas regiões mais carentes, é pior ainda. Bem pior. Mas assim... Até porque é concorrente, né? Competência é concorrente. Nesse caso, só para terminar, para deixar bem claro que eu não estou falando do serviço público em si, o serviço público, na verdade, pagou por um profissional ruim, porque quem vai ter o precatório foi o município que teve que pagar. Tomara que faça uma ação de regresso, porque eu acho que ia ser muito válido a Procuradoria Municipal investir nisso, até como forma didática, para que os demais profissionais saibam que há um serviço público de qualidade que não pode ser desmerecido por causa da atuação profissional ruim de um profissional ruim. Que é como você falou, profissional ruim tem todas as áreas. Quem nunca foi atendido num convênio ou num particular mal, né? Então, é uma tristeza, mas aconteceu e assim, não tem como deixar de dizer, foi muito triste. Peço até desculpas, viu? Não foi nem pela crítica ao serviço público. Eu falei assim, acho que eu toquei num ponto sensível. É que eu sou uma apaixonada pelo serviço público e eu fico inconformada, às vezes, de ver o serviço público, em algumas situações, atendendo mal mesmo. Sim. E eu fiscalizo o serviço público, então pensa, eu trabalho com isso. E me incomoda, às vezes, ver médico atendendo mal. Eu penso, o médico que atende mal aqui... Eu não tenho dúvida que no consultório dele ele é ruim. Então, mas no nosso município a gente tem muito boas ações, né? É muito bem falado lá no município. Mas enfim, é uma pena que não possa ser para todos os lugares. Tá, mas desculpa, não foi. Não, tá tudo ok, a gente continua amiga. É uma paixão mesmo pelo serviço público e eu sei que precisa melhorar. Então, bacana esse caso que te marcou, me marcaria também, acho parabéns e tomara que a família sinta um conforto de alguma forma, né? Porque a perda realmente... Pra deixar o assunto mais ameno, uma série que você gosta. Eu fiquei pensando, acho que eu vou indicar a última que eu assisti, que é Bebê Rena.
é nova na Netflix, é pequenininha. Eu gosto de série pequenininha. A minha série maior foi Breaking Bad, né? Nossa Senhora! É imensa, mas acho que eu não tenho mais coragem de entrar numa aventura tão longa. Então, essa última que tá na Netflix, eu achei bem provocante. Não é uma série leve, é uma série pesada, mas é uma série com muita coisa atual, de exposição. É muito boa. É Beberrena. Beberrena, então. Beleza. Fica a recomendação. Um filme. O filme da minha vida, eu tenho até um pouquinho de vergonha, que é meio Orgulho e Preconceito. Eu acho que eu já vi umas 20 vezes. E principalmente a cena que ele e ela estão lá na chuva. É um filme lindo, eu gosto muito de Orgulho e Preconceito. Jane Austen, eu já li todos os livros dela, eu adoro. Um livro. O livro também vou indicar o último, que são As 48 Leis do Poder. Eu li esse livro, acho que quando eu tinha uns 17 anos Você tá brincando? de idade. Como é que você sobreviveu? Richard Grane. Eu adoro esse livro. Então, o livro é legal pra refletir. Eu gosto muito do Maquiavel. Eu li Maquiavel muitas vezes. Eu li comentado por Napoleão Bonaparte. Eu gosto da coisa, de entender a coisa, o poder, pelo poder. E foi uma das coisas que eu gostei no direito, sabe? Essa coisa do começo ali. Tinha um livro que eu não me lembro agora, que chamava também O Poder de... Eu não vou lembrar agora, mas enfim. E aí, esse livro, ele me traz, assim, como não agir. Eu acho bem legal entender, ou então, como estão agindo com você. Né? Quando você está sendo usado por uma situação. Porque isso é da vida. E a gente pensa que poder só vem em poder estatal. Nos relacionamentos... No seu relacionamento de trabalho, enfim, qualquer relacionamento interpessoal pode ter aquilo ali. E é muito legal. Eu sou muito fã, mas faz muito tempo que eu li e não retomei ele várias vezes. Algumas eu já até retomei. Acho que eu até tenho esse livro lá em casa. Assim, pra legal, entender legal, A Arte da Guerra. Legal. Maquiavel, O Príncipe. E As 48 Leis do Poder, eu acho que casa muito. O das 48 Leis do Poder, eu ia falar com uma coisa que me lembra, assim, eu sempre rememoro, eu lembro e dou risada a parte da pessoa que conseguiu vender a Torre Eiffel 3 vezes. Então, incrível. Eu gosto muito quando ele fala pra você não ser arroz de festa. E eu sou muito arroz de festa. Então eu tenho que tentar maneirar, mas assim, é óbvio, né? Tem coisas boas ali pra você entender como se posicionar. Pô, teve um líder que impediu uma guerra, porque ele se posicionou, eu não vou lembrar, acho que é chinês, ele se posiciona num muro, com uma posição ele mandou todo mundo se esconder e ficou lá. Tipo, o exército chega e fala, cara, ele não tá aí de brincadeira, ele tem alguma estratégia. Ele não tinha nenhuma, eles iam morrer todos. E com aquela imagem dele de poder sentado no alto muro, o exército voltou pra trás, falou, peraí, aí tem coisa. Então, assim, o poder que nós temos de convencimento com nossas ações. Então, são livros bons para ler, para entender o contexto que a gente vive, para entender os relacionamentos. E para algumas coisas dá para aplicar, algumas coisas que são bem legais, com relação, por exemplo, a você... Lá tem um cara que mente para ser contratado. E aí, em dado momento, porque ele dá a lei, aí ele dá o contexto e ele fala como não fazer no final. Esse como não fazer é bem legal também. Os 3 livros são ótimos. Um podcast que você assiste... Menina, eu não sei nem se eu sei pronunciar, mas é o do Carioca com o... Acho que é Tira, não vou lembrar o nome, mas é o podcast do Carioca. Ticaracatica, alguma coisa assim. Porque ele é assunto leve, né? É bem legal e eu gosto do é o Carioca e o outro? Bola. O Bola. Eu adoro as risadas do Bola. Eu morro de rir com as risadas dele. Tem algum assunto aqui que você quer trazer que eu não trouxe, que você fala, eu não posso sair sem falar isso aqui hoje? Se eu pudesse te dar um conselho para aquele aluno de direito que quer mesmo empreender na advocacia. E primeira coisa é entender que a advocacia é empreendedora, ela precisa ser empreendedora. Você precisa dar o seu recado, de maneira ética, sempre. A segunda coisa é que se você já está advogando e está meio perdido, não fica sozinho. Procura ajuda, procura um grupo de interesse. Hoje a gente tem grupos de WhatsApp. Se você... Os cursos, as faculdades, já tem grupos, a OAB mesmo. Procure ajuda, não fica sozinho. E se desenvolva, não fica parado. Quem fica parado... Então assim, tem muita gente que se forma em direito, pessoal, e vai para outra área. Vai prestar concurso, eu conheço um monte de gente que tem OAB, mas está numa atividade que é vedado, né? Então assim, se você decidir ser um profissional qualificado, um profissional que vai fazer o seu melhor, vai ter lugar para você. Eu posso te afirmar. Porque eu também estou aqui, como eu disse, me formei super tarde. Eu vim de uma família de meu pai motorista de ônibus, minha mãe é uma mulher semi-analfabeta, dona de casa.
Posso Eu aproveitar? era uma improvável. Posso aproveitar a sua idade, se você permite, até falar, porque, assim, às vezes as pessoas ficam com medo de começar na faculdade depois dos 30, 35, porque ela pensa, putz, passou a minha fase. Então, eu acho que você é um exemplo de que não é verdade. Não é verdade, não é. Eu tenho hoje 51, acabei de completar, mas eu tô no direito desde os 37. Achei que era 15. E meu esposo, você viu, né? O meu esposo, ele começa com 52. A gente tá numa outra época. Quem não entendeu isso, não existe mais essa limitação. E vou dizer pra nós mulheres, tá? Porque talvez, pra nós mulheres ainda a coisa tá melhor. Melhor no sentido assim, quantas mulheres de 50 anos, 10 anos atrás, iriam ter coragem de estar aqui, ó? A minha mãe, com 50 anos, gente, era uma mulher que na cabeça dela, o mundo tinha acabado pra ela ali. Tipo, agora, não, nós temos tantas possibilidades, não se limite. Meu esposo tá fazendo gastronomia hoje. Então, assim, a gente pode mais. O problema é que disseram pra gente que a gente não pode. Às vezes, o sistema, e aí eu falo o sistema todo, tá? Não é sistema governamental, não. A maneira que a gente foi criado, muitas vezes a cultura, que a gente não pode, mas a gente pode. Se você entender isso, colocar isso na tua cabeça, se for alguém teimoso igual eu, vai dar certo. Tomara que o mundo seja lotado de pessoas teimosas que nem você, né? Verdade. Porque é um diferencial incrível. Olha, não só o bate-papo, você vê que aqui a gente tem coisas em comuns, assim, de vida. As pessoas falam do direito, não é só o direito que tá saturado. Perfeito. Qualquer área, se você for parar pra pensar em engenharia, tem muito engenheiro, medicina, tem muito médico, ainda que o médico hoje, ele ainda tem um pouquinho mais de falta no mercado. Mas se você parar pra pensar nas outras áreas, tem pra todos os lados. Se você tiver medo de entrar no direito porque tem muito profissional, você vai ficar com medo de qualquer área. Até porque não é do direito. O mundo tá saturado. Mais de 7 bilhões de pessoas. Então você tem que encontrar o teu lugar. É isso. É isso. Encontrar o seu lugar. Eu acho que você fechou com chave de ouro. Então, vou aqui deixar meu agradecimento para Iriana Conceito. Vou deixar o link dela aqui para vocês entrarem em contato com ela. Ela me vestiu hoje. Eu quero conhecer. Eu vou te levar. A gente pode ir pra lá, eu já te mostro, porque a loja é incrível e ela é fantástica. Pensa numa pessoa fofa, que legal, simpática e que eu amo. Você vai lá, segue ela também, que ela vende um monte de coisa na internet também. Ela tá super engajada na internet, você vai amar os looks dela. Também quero deixar o meu agradecimento, não sei se vai passar aqui, ao Grupo Mundo Empresarial e a Global Mídia, que são os patrocinadores aqui do nosso canal no YouTube. São eles que me fazem, dão dicas, fazem perguntas, eles estão aqui por trás nas câmeras. Vocês acham que tudo isso que tá bonitinho fui eu que preparei? Não foi, foram eles que isso fique registrado. Então, eles cuidam das minhas redes sociais, eles cuidam do canal e eles cuidam de tudo, até do que eu falo de vez em quando. Eles falam, corta, Cadra! Para vocês que nos acompanharam até aqui, além de deixar o meu agradecimento super especial, mando um beijo para todo mundo aí, deixe o seu like, curta, comente e nos siga aqui. Muito obrigada e até o próximo.